Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou Roberta Torres, para você que não me conhece, diretora da SEDES Consultoria e Treinamento, e hoje eu trouxe para vocês um bônus, mas antes eu queria agradecer você, dizer que eu estou muito feliz em saber que você virá para o workshop e que tudo que está sendo feito aqui, tudo que está sendo preparado pela equipe da SEDES está sendo feito com muito carinho, especialmente para você que é proprietário, proprietária de autoescolas. Esse bônus que eu preparei é uma entrevista que eu vou fazer com o Emerson Santana, que está aqui ao meu lado. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a gestão financeira do CFC, como você deve lidar, né, com a área financeira, com a área, vamos falar um pouquinho também da área administrativa da autoescola, e a ideia é trazer para você algumas informações que vão te ajudar no dia a dia da sua autoescola, assim como foi comigo quando eu o conheci. Mas antes eu quero te contar uma história que foi quando eu conheci o Emerson Santana. Eu me lembro, né, Emerson, muito obrigada pela sua presença, tá? Assim, o tempo que você está disponibilizando para as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e pela confiança depositada nos nossos serviços, no nosso conhecimento, em poder ajudar esse público que tanto carece de informação. Seguinte, eu conheci o Emerson dando aula, já trabalho nessa área há muitos anos, e eu estava dando um curso de diretor de ensino e diretor geral. E o Emerson era um dos meus alunos. E aí no final do curso, eu estava numa época muito difícil, falando financeiramente, né, da autoescola, e eu lembro que eu falei com ele assim: poxa, eu tô a fim de desistir, eu não aguento mais, essa situação tá muito complicada. E aí descobri que o Emerson era da área financeira e que era o grande problema da minha autoescola. Além de diretora, eu não falei, né, mas além de diretora da SEDES Consultoria, eu tenho uma autoescola aqui em Belo Horizonte. E aí, conversando com o Emerson no final do curso, eu falei das minhas dificuldades e achava que não tinha solução. E ele me deixou muito tranquila naquele dia, dizendo que não, que mesmo sendo uma empresa pequena, mesmo tendo um número pequeno de colaboradores, daria para trabalhar com a gestão financeira e daria para mudar a história do CFC. Foi assim que a gente se conheceu. Exatamente. E acabou se tornando um grande amigo, né? E nós começamos a desenvolver um trabalho em junho ou julho, né? Junho de 2010. Isso, junho de 2010. E foi a partir, eu falo que junho de 2010 foi um marco, foi um divisor de águas na Autoescola Belvedere, porque a história mudou completamente. A gente conseguiu organizar tudo, toda a parte financeira, administrativa, e de lá para cá a gente só conseguiu crescer e todos os anos não está sendo diferente, não é isso? Mas agora eu queria que você se apresentasse para o pessoal e vamos conversar um pouquinho sobre a gestão financeira da autoescola. Vamos sim, será um prazer. Meu nome é Emerson Santana, sou proprietário da Exata Soluções Consultoria e estamos aqui hoje para esse bate-papo com a Roberta Torres, a fim de esclarecermos algumas dúvidas que são pertinentes a este segmento e algumas dúvidas comuns aos proprietários de autoescola. Isso aí. Emerson, queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é o seu trabalho, né? Você desenvolveu uma consultoria específica para autoescolas. Então, explica um pouquinho como que funciona essa consultoria. Exatamente, Roberta. Começamos a nossa consultoria, na verdade, um laboratório e o início das nossas atividades em 2006, em São João del Rei e em Tiradentes, nas empresas na qual nós trabalhávamos e éramos responsáveis. Então surgiu essa ideia, né? Foi um embrião, e de 2006 a 2010 nós já estávamos consolidados com a prestação de serviços para pequena e microempresa.
Quando surgiu a oportunidade de conhecer o segmento e o grande nicho de mercado que são as autoescolas, eu vim a Belo Horizonte proposto, né, com vontade de realmente ser um pioneiro nesse segmento, de apresentar o nosso resultado. E o nosso resultado ele é fundamentado no modelo de gestão financeira, no qual nós já até publicamos um artigo no Congresso de Nível Internacional em Bauru, sobre a aplicabilidade dos controles básicos financeiros. E toda essa formação veio nos ajudar a criar um modelo específico para as autoescolas, que hoje já estamos completando já 5 anos de existência no mercado, com autoescolas no interior de Minas Gerais, na capital mineira e no Rio de Janeiro. Então esse modelo ele veio, né, consolidar-se através dos controles básicos financeiros. Ou seja, começar pelo básico, começar a executar o simples. E esse modelo nos proporcionou criar a cereja do bolo, a desenvolver a cereja do bolo, que é chamado Projeto Orçamentário OBZ, ou seja, o Orçamento Base Zero, praticado em multinacionais e que nós trouxemos da experiência quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar na rede da Ambev. Adaptado à pequena e microempresa, hoje nós conseguimos resultados fantásticos na gestão de custos, na gestão financeira, na gestão de faturamento e no equilíbrio e saúde financeira de toda e qualquer empresa. Legal, você citou o que você chama de CBF, né? Que são os controles básicos financeiros. Quais são esses controles básicos? Olha, no momento, não cairia bem a gente fazer qualquer piada com o nosso time de coração, que é o Flamengo, que seria o CRF, justamente para ficar mais fácil da gente poder guardar. CBF é uma analogia ao futebol e CRF é o Clube de Regatas do Flamengo, que é gerido pela CBF por todo o seu direcionamento. E a gente faz esse paralelo, essa analogia, brincando que o CRF é contas a pagar, contas a receber, regime diário de caixa, regime diário de banco e fluxo de caixa. Tudo isso funcionando de maneira básica, praticando o básico, o essencial para a sobrevivência de uma empresa, se torna um fluxo no qual se consolida um modelo de gestão financeira que irá produzir diversos indicadores como consolidado de resultados, centros de custo, análise de DRE financeira, e tudo isso vem aprimorar a gestão financeira de toda e qualquer empresa. Isso é imprescindível para qualquer empresa, né? Seja pequena, ou média ou grande, né? Imprescindível. E é interessante assim, o que você tem observado com os CFCs que você já está trabalhando, né? A maioria das empresas faz isso? Esse é um diagnóstico que nós temos presenciado nas empresas. Nem o básico tem sido praticado. Praticar os controles básicos financeiros é essencial, é primordial. Primordial para que se tenha resultados confiáveis. Números por si só não chega a lugar nenhum. Números tem que se criar um padrão, tem que ter confiabilidade para que você possa tomar decisões confiáveis e decisivas para o direcionamento da empresa. Legal. E em uma outra dúvida, né? Assim, eu fiz uma coletânea das minhas dúvidas, principalmente lá no início, em relação ao faturamento. Uma delas é o que é faturamento, né? Porque eu converso com muitas pessoas, muitos proprietários de CFCs, e eu percebo que tem algumas dúvidas em relação a isso, né? O que é faturamento, o que é lucro, né? Qual que é a diferença disso? Faturamento, na verdade, a definição própria disso é toda e qualquer venda realizada em um período, seja ele mensal, quinzenal ou diário. Isso pode se chamar e é definido como faturamento. O faturamento, na verdade, muitas pessoas confundem tudo aquilo que se recebe no caixa. Não é. Faturamento é tudo que se vende. O que se recebe no caixa, muitas das vezes, se confunde com a concessão de crédito.
E muitas das vezes, faturamento é expectativa, porque aquilo que você vendeu, se não houver uma concessão de crédito saudável, não é garantia de recebimento. Então você tem um faturamento, existe um volume de venda, mas as empresas negligenciam na parte mais vulnerável da empresa, que é o recebimento. Então a concessão de crédito é a forma e a garantia de recebimento do faturamento, de forma saudável. Nós podemos abordar isso um pouquinho mais à frente. Bom, então, o que você está dizendo é assim, que às vezes você vende, mas o cliente não te pagou, seria mais ou menos isso? Ou o cheque voltou, a inadimplência é nesse sentido? O faturamento, na verdade, você vai definir através da concessão de crédito qual a melhor forma e saudável de se vender. Hoje, usualmente, é dinheiro, utiliza-se na praça cheque à vista, cheque pré-datado, boletos, nota promissória, cartão de crédito. Nota promissória? Nota ainda? promissória, Até hoje? ainda, até hoje, não é surpresa encontrarmos, principalmente nos CFCs, sob o argumento, se eu não vender em nota promissória, eu perco meu cliente. Eu costumo fazer sempre uma brincadeira também. Se você se dirigir a uma grande rede de lojas, gostar daquela televisão e pedir aquela televisão para o vendedor, afinal de contas vocês conversaram ali por 10, 15, 20, 30 minutos. Criou-se um vínculo. E você fala, meu amigo, gostaria muito de levar essa televisão para casa. Posso trazer o dinheiro para você amanhã? Óbvio que não. As grandes redes utilizam formas de concessão de crédito, dinheiro, cartão de crédito, até mesmo o famoso carnezinho com juros de 15% ao mês. Porém, passa-se por uma análise de crédito, cheques. Só que em autoescolas a gente ainda se surpreende com empresários anotando num pedaço de papel, fazendo uma nota promissória em nome do tio, da tia, da mãe, que não vai ter valor legal de cobrança. E isso vem afetar o quê? O faturamento com uma futura inadimplência. E não é saudável, né? Não é saudável. Principalmente se a pessoa não tiver o controle dessas notas, por exemplo, talvez ela não saiba nem quem está pagando a nota promissória, quem não está, quem está ficando devendo, né? E aí nós estamos indo de encontro direto com os controles básicos financeiros. Se você pratica o contas a receber como um dos controles básicos, você terá um faturamento saudável, uma venda controlada por saldos, no qual você terá a certeza que vai receber. E recebendo e criando toda essa sistemática de controle, você terá o perfil de consumo do seu cliente. Tendo o perfil de consumo do seu cliente, você poderá determinar, por exemplo, estratégias de venda e marketing para a sua empresa. Agora, Emerson, uma outra coisa assim que eu ouço muito também, que é uma dúvida que as pessoas têm em relação ao cartão de crédito. Eu vejo muitas pessoas reclamando, eu não tenho controle, eu não sei como controlar o cartão de crédito, porque aquilo que você vendeu não é aquilo que vai entrar na conta, né, da autoescola. Esse controle é possível? Perfeitamente possível. Hoje nós temos um sistema de gestão de controle do cartão de crédito onde nos permite debater com gerentes bancários, debater com as operadoras de crédito, porque sabemos exatamente em qual dia, a qual cartão se refere e qual a taxa cobrada. E uma das coisas que muito a pequena empresa peca é justamente nesse controle, onde ela não sabe ou fica se repetindo aquele contrato de 5 anos, no qual a taxa era 2,1 para o débito, 3,1 para o crédito, 3,2 para o crédito parcelado. Neste exato momento, as operadoras de cartão de crédito no país, em função da crise, reajustaram seus serviços na casa de 7 a 9%. E a maioria dos empresários nem estão sabendo que esse serviço e essas taxas foram reajustadas. Então, quando se tem a gestão é para que você tenha realmente o conhecimento, a informação e
trate do problema imediatamente, porque se hoje acontecer um valor diferenciado naquele crédito que cairia hoje na minha conciliação bancária, naquele exato momento eu já irei me dispor a procurar o gerente do banco para saber o que aconteceu. E o que nós sabemos é que, por falta de controle e gestão da informação, as pessoas passam anos repetindo esses contratos que foram feitos há muito tempo, com taxas que já ficaram defasadas, cobrança de aluguel da máquina, uma série de coisas. Então é perfeitamente possível se ter o controle e a gestão da informação. Bom, então eu vou aproveitar que a gente está falando aqui sobre cartão de crédito, né? Uma coisa que talvez seja muito comum, principalmente em empresas pequenas e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é a antecipação dos valores do cartão de crédito. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A antecipação dos valores do cartão de crédito, ela é utilizada muitas das vezes como uma forma de socorrer a empresa que não tem o controle das informações e deveria estar praticando um saldo mínimo de capital de giro, justamente para suportar um momento de crise, um momento sazonal, um momento de queda do faturamento. A antecipação do cartão de crédito, ela não é saudável, haja visto que os juros cobrados pelas operadoras está na casa de 1,99, 2,99, 4 e nos deparamos esta semana com a cobrança de 10,28% na antecipação. Então a antecipação do cartão de crédito é um dos sinais de falta de liquidez na empresa, de falta da manutenção de um mínimo de capital de giro. E isso ocasiona perdas financeiras, obviamente, pela taxa da antecipação. E não vamos confundir as taxas pela concessão de crédito que lhe garante o recebimento são custos sobre vendas. A taxa feita por pela operadora e pela antecipação, ela é uma despesa financeira administrativa, por uma ingerência, por não se ter os controles no qual se deixa a empresa mais saudável. Sim, no final das contas esse valor muitas vezes fica altíssimo, né? Muito, muito. Hoje, dependendo do volume, o que é muito, o que é pouco. Uma empresa pagar ao longo de um ano R$25 mil de juros a cartão de crédito. Em 2 anos de faturamento pelo cartão, dependendo do volume desse faturamento. É muita grana, é muito dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu brinco, né? Eu falo sempre com todo mundo assim, olha, depois que eu conheci o Emerson e que eu aprendi a conta vezes 12, eu falo que minha vida mudou por completo, né? Porque eu virava para ele, a gente trabalhando lá no CFC, eu falava, Emerson, mas é esse valor, sei lá, é R$200. E ele falava, são R$200 vezes 12, né? Vezes os 12 meses no ano. Então depois disso, todas as contas eu sempre procuro fazer esse cálculo, né? Porque no final do ano, quando a gente vai ver todas as antecipações, isso, como você falou, né? Custa muito para a empresa. Bom, Emerson, já que a gente está falando sobre concessão de crédito, estamos falando também sobre essa perda financeira que às vezes é muito comum acontecer nas pequenas empresas e assim também nas autoescolas, é muito comum a gente ver descontos. E às vezes o gestor está ali e ele concede um desconto de 10, 5, 10, 15%, às vezes até mais, a gente sabe disso. E o que isso significa para uma pequena empresa? Na verdade, quando não se tem as formas, né, a linguagem financeira para se fazer os controles, essa é uma das informações que mais se perde no âmbito da gestão financeira. Por quê? É praxe os proprietários colocarem no caixa aquilo que ele vendeu. Ou seja, se nós tivermos uma venda de R$1.000 e ele, naquele momento, efetuar um desconto de 10% porque a pessoa é amiga, foi indicação e ele achou que ela merecia,
quando ele dá a entrada em 10% sobre R$1.000, ele dá a entrada no caixa de R$900. E fica-se repetindo como relatório, porque isso vai estar no sistema, que o faturamento foi de 900. Na verdade, o faturamento não foi de 900, ele foi de R$1.000 e houve uma política de desconto praticada naquele momento, ou na venda do mês, de 10%. Isso é um indicador para a gente poder perceber o quanto de dinheiro está deixando de circular na empresa. Óbvio que o desconto é uma das ferramentas de venda e você pode atrair o seu cliente, mas até onde a empresa pode ir? Existe de uma forma cultural sendo repetida o desconto de 10%. Hoje, a política de desconto em CFCs monitorados em 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela gira em torno de 3,5% a 5%. Então 10% para uma empresa que está deixando de circular R$100 em cada política de desconto numa venda de 1.000, em 10 clientes, R$1.000. Em 10 meses, é muito dinheiro, né? R$10.000 que se deixa de circular. Você pode monitorar a política de desconto e otimizar esse desconto, que não seja 10%, mas pode ser 5%. Então ele já otimizou R$5.000 ao longo de 10 meses, nessa brincadeira, né? Vezes 10, vezes 12. Então é tomar cuidado como você entende, como as empresas entendem a política de desconto. Se elas praticam, se elas dão entrada no sistema na venda, que é o produto e o serviço dela de R$1.000 e praticam um desconto. Mas isso exige uma documentação, uma forma escritural para que a gente consiga monitorar isso. E isso faz parte da gestão financeira. E, bom, falamos um pouquinho da gestão financeira e o Emerson também desenvolveu ao longo desse tempo. Eu brinco que eu adoro, né, aprender, muito óbvio, sempre gosto de ouvir e de aprender coisas novas. E o Emerson tem ensinado muito sobre a gestão, além da gestão financeira, a gestão administrativa da autoescola. E a gente, ao longo desses anos também, foi testando muita coisa. Então, sempre que eu tinha uma necessidade, eu falava, Emerson, eu preciso de uma planilha assim, eu preciso de uma planilha dessa outra forma. E a gente acabou criando várias ferramentas, né, para eu ter um controle mais efetivo. Dúvidas são várias, né, que os CFCs têm, mas em relação a controle de combustível, controle de aulas, controle de toda essa gestão administrativa, é possível também o CFC fazer? Toda e qualquer ferramenta criada e desenvolvida para uma empresa, ela é uma forma de controle. E o controle é uma das funções básicas da administração. Mas o controle, por si só, ele não resolve nada. Toda vez que uma empresa for implantar uma metodologia de controle, ela tem que saber aonde ela quer chegar com esse controle. Então, ter N planilhas, N sistemas, N formas de controlar. Mas se você não souber aonde chegar com aquelas informações produzidas pelo controle, fatalmente se tornará oneroso, não será prazeroso, porque demanda tempo, rotina, procedimento e comprometimento. Então os controles, eles são feitos para se ter não somente números, e sim números que produzem informações para se ter gestão. Um dos exemplos que a gente pode citar, através do controle de combustível. Muitas pessoas, acredito, ainda não sabem que através de um controle de combustível, nós conseguimos determinar nos CFCs hoje o perfil daquele instrutor. Através do quilômetro por aula, que você cria-se um padrão através de uma metodologia de procedimentos, eles têm que ser executados para que a informação seja produzida. Sendo produzida, cria-se um padrão. E esse padrão nos determina, dentro da gestão administrativa, comportamento. Então, o quilômetro por aula, associado com a quantidade de litros que se gasta, com o número de aulas que os instrutores dão,
número de litros e km rodado no final do mês, começam a produzir informações financeiras que serão úteis na gestão. Como determina o perfil de um instrutor? Exemplo, hoje na capital, um padrão de quilômetro por aula, ele está em 12 a 14 km por aula. Quer dizer, isso é um padrão, né? Criou-se um padrão. Criou-se um padrão. E esse padrão ele já é reproduzido nos grandes centros, como no Rio de Janeiro. Então esse mesmo número se forma. Por quê? Porque todos eles estão ligados intimamente aos 50 minutos de aula. Então 50 minutos de aula aqui, 50 no Rio, no norte de Minas, no interior de Minas, em qualquer parte do país. Então começa a se formar um padrão. Este padrão no interior, ele já muda. Ele já está em torno de 5 a 7 km por aula. Então você começa a determinar o padrão, inclusive, do seu instrutor. Aquele instrutor que tem um consumo, por exemplo, de uma marca X de veículo, de 9 km por litro e andando 8 km por aula, significa que esse instrutor já passa a ter um perfil mais experiente, deixa a aula correr mais solta, anda com o carro mais solto. Então as informações começam a se formar e elas, num contexto, num grupo, a gente começa a analisar o perfil daquele instrutor. Aquele instrutor que roda 5 km por aula é característico, você pode acompanhar o diretor de ensino, pode acompanhar uma aula desse instrutor. É um instrutor que trabalha muita manobra, muita baliza, treinamentos. Então, obviamente, ele reduz e o carro vai consumir mais. Mas isso não significa que ele é improdutivo. Às vezes, por ele rodar menos e criando-se um padrão, ele financeiramente é até mais rentável. Porém, outros dados devem ser analisados. Lá nos controles básicos financeiros sendo executados diariamente, você começa a ver qual é a manutenção daquele carro que realmente roda de forma mais presa, mais travada, com mais manobra. Gasta-se mais o que? Embreagem? Gasta-se mais freio? Então, isso são números e indicadores que vão surgindo nesse contexto de controle. E uma coisa interessante que você falou que é exatamente isso. Não adianta o proprietário do CFC ter todas essas informações, ter todos esses controles, se ele não tiver o tempo para analisar, né? Que o gestor, ele é a cabeça, né? O ser pensante ali da empresa. Ele tem que sentar e avaliar os dados, poder analisar que tipo de, né? O instrutor que está, às vezes, aquele instrutor que está consumindo mais combustível, como você falou, está rodando mais, e você conseguir, até com a ajuda do diretor de ensino aí, né, chamar esse instrutor, o que está acontecendo, porque se existe um padrão, essas variações, a gente tem condições com esse controle e com essa avaliação de atuar naquele problema, né? E o que é interessante é você observar que, às vezes, ele andando menos, fazendo mais manobras, consumindo mais, pode ser uma metodologia diferenciada. Então você tem que observar isso, porque necessariamente, talvez ele seja mais econômico financeiramente para a sua empresa, mas não significa que ele também tem o melhor índice de aprovação. Então, vários indicadores, números, devem ser analisados de forma conjunta para se tomar uma decisão. Senão você pode ser também injusto na sua gestão administrativa da empresa. Então, ficando atento a todos esses indicadores, eles darão com certeza subsídios para uma tomada de decisão confiável, acertada. Agora eu vou ser um pouquinho mais polêmica, porque eu lembro no primeiro workshop eu virei para o Emerson e falei, olha, quero uma palestra sua sobre o terceirizado, né? Aqui em Minas Gerais a gente chama de agregado. É aquele instrutor que tem o próprio carro e que é de alguma forma inserido no CFC. Então ele tem a gestão, ele vai para casa com o carro. Queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Tema polêmico esse, né, Roberta? Até então, neste segmento,
até a nossa entrada com toda essa metodologia financeira e apuração de resultados, realmente esse era um tema que era disseminado, as pessoas sempre falavam muito e reproduziam. O agregado é bom porque eu não tenho que pagar isso, não tenho que fazer aquilo, ele cuida do carro, ele é bom para o cliente. Eu estou deixando claro aqui mais uma vez, assim como nós falamos na primeira palestra. Os dois lados nessa relação podem ser vítimas. Então aqui nós não estamos falando que o lado do agregado não é viável para a empresa e isso não deveria ser praticado e vice-versa. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre esse tema. Financeiramente, fundamentado através do modelo de gestão financeira, pegando uma estrutura de autoescola fidedigna, com resultados fidedignos, com resultados comprovados através do projeto orçamentário OBZ. Então, todo aquele resultado produzido, ele era confiável, ele é confiável. Esses dados financeiramente, não há outro estudo que comprove ser viável para a empresa um modelo de agregamento. Não estamos aqui dizendo que somos contra o agregado ou somente a favor do empresário. Da mesma forma, o agregado também pode se tornar vítima nessa relação. Se a gestão da empresa não for bem elaborada, com controles sistêmicos, sistemas de software de gestão e uma metodologia financeira, essa gestão administrativa ela pode incorrer em vários equívocos ao longo de sua existência. E um deles é a inadimplência da própria empresa no mercado, o que pode ocasionar penhoras, bloqueio dos veículos, e nós sabemos que muitas das vezes o agregado tem o veículo próprio, mas ele fica em nome da autoescola, em nome da empresa. Então, se qualquer penhora jurídica, qualquer determinação jurídica que venha bloquear esses bens, então neste momento o agregado passa a ser vítima também de uma má gestão da empresa. A pergunta que eu faço para os dois lados: o agregado que através de todo o trabalho de uma vida acumulou o seu dinheiro e investiu em um carro para se colocar numa autoescola, você tem o controle e a gestão dessa empresa? Uma das regras financeiras em aplicações e investimentos é: nunca aplique o seu dinheiro onde você não tem controle. Então, se você não tem controle da gestão de uma empresa, cuidado. Assim como a relação de agregamento, para o lado do empresário, é reconhecidamente falada e dita por representantes do DETRAN e do Ministério do Trabalho que essa relação ela não existe perante a justiça. Fatalmente, alguém irá entrar na justiça e terá um ganho de causa, porque eles não reconhecem essa sistemática. Então é cuidado. A dica que nós damos aqui é: tenha gestão daquilo que você vai investir, naquilo que você for investir. Tenha gestão e controle. Se não tiver um risco muito grande que talvez não vale a pena. Isso aí. Bom, Emerson, então assim, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados da gestão financeira. O que toda essa gestão, o dono do CFC, ter esse controle, os controles básicos financeiros, o que ele vai ter de resultado, o que ele pode esperar da gestão financeira? A gestão financeira ela irá contribuir, como nós já dizemos, com resultados confiáveis para a tomada de decisões. Todos esses resultados produzidos através dos controles básicos financeiros proporcionará ao empresário um controle de saldos diário, de caixa, de liquidez, de saldos bancários, DRE, demonstração de resultado de exercício financeiro, apuração de lucro, faturamento, períodos sazonais. Todos os faturamentos das empresas sofrem com quedas bruscas. E isso já não é mais novidade, porque nós conseguimos, ao longo desse período,
mapear os períodos sazonais das autoescolas, ou seja, é uma característica de mercado. Podemos citar aqui fevereiro e março, é um período sazonal, e ele muda a linha de faturamento, dependendo quando a data do carnaval for em março, ou se ela for em fevereiro. Então a linha de faturamento, nós já traçamos quais são as linhas possíveis de faturamento e queda ou ascensão do faturamento. O mês de junho, de maio para junho, sempre registramos queda. Naturalmente é um final de semestre, onde as pessoas irão esperar pelo mês de julho para reiniciar suas atividades. Então também é um período sazonal característico, assim como novembro e dezembro, período sazonal de queda de faturamento. Então todos esses dados são possíveis através dos controles básicos financeiros. E aí passa a ser possível traçar estratégias de vendas, de marketing, de controle de caixa e não fazer investimentos nesses períodos, porque realmente, novembro e dezembro, como exemplo, o Detran ele tem a parte um período de recesso, que é natural. Festividades de fim de ano, Natal e Réveillon, os dias úteis são menores no mês de dezembro, além de todo o clima das pessoas que não querem começar um projeto de habilitação no mês de dezembro, porque existem festas, todo mundo preocupado formaturas, com as festas, com viagens. Então é natural que o faturamento caia. Como a gente sabe disso? Através dos controles básicos financeiros. Isso aí. Então, seja pequena, média ou grande, né, a autoescola, o controle ele tem que existir sempre. Né? Sempre. E isso é imprescindível para qualquer empresa e para que a empresa se mantenha e seja sustentável, não é isso? Quando nós não conseguimos vender mais, como é esse ano de 2015, uma recessão velada, não existe outra maneira que não seja ter a gestão de custos. E outra dica importante, se você executa os controles básicos financeiros, você poderá dar um passo maior, que já é um projeto orçamentário e ter a gestão de custos da sua empresa ao longo de todo o ano. E, bom, eu vou deixar vocês com um gostinho na boca, porque o OBZ vai ser motivo para um outro vídeo. E Emerson, muito obrigada pela sua participação, por ter disponibilizado seu tempo, por ter dividido com a gente, né, essas informações que são tão importantes e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. E mais uma vez eu queria agradecer de coração vocês que acreditaram nas SEDES, que acreditaram em mim, que acreditaram em toda a equipe e que vão comparecer no workshop. Muito obrigada, eu espero, e como eu sempre falei nos outros 2 anos, né, a SEDES espera surpreender vocês, está tudo sendo feito com muito carinho e nos vemos em breve, se Deus quiser, dia 24 e 25 de setembro. Até breve, muito obrigada, Emerson. Eu que agradeço mais uma vez pela confiança, pelo convite e nos vemos em breve no Workshop SEDES, um evento diferenciado para esse segmento.